Olha só, pessoal, em uma reviravolta dupla, a Câmara Federal decide preservar o mandato da deputada Carla Zambelli e suspende por 6 meses o mandato do deputado Glauber Braga. Zambelli, que está presa na Itália, foi considerada culpada em 2 processos. Ela foi condenada por contratar um hacker para inserir um mandato falso de prisão contra Alexandre de Moraes no sistema da justiça e por sacar uma arma e perseguir um homem em São Paulo na véspera da eleição. E em um acordo, em cima da hora, salvou o outro mandato que eu disse, do deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro. Ele tomou uma suspensão de 6 meses. Trata-se da segunda maior punição possível no regimento. Glauber respondia a um processo de perda de mandato por ter agredido o integrante do MBL. Ele deu um chute quando ambos estavam no estacionamento do Congresso Nacional. Ô Eduardo Costa, são 2 casos diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes, e ficou tudo resolvido da forma deles lá na Câmara. Bom dia para você. Bom dia a todos. Lá em casa costumam dizer que o principal sinal de que eu não bato bem dos pinos da cabeça é o fato de que muitas vezes eu fico assistindo sessão do Supremo ou do Congresso Nacional por 2, 3 horas. Você também ouve a Voz do Brasil, né? Também. A Voz do Brasil tem até alguma coisa interessante. Agora, essas sessões prolongadas, o que as minhas filhas não sabem é que não é só a obrigação de jornalista de ficar minimamente informado. É o prazer de quem estudou um pouco de sociologia, porque a cada sessão daquela eu escrevo na minha cabeça um texto de um ensaio sociológico, de analisar um jeito diferente das pessoas viverem. Como é que a pluralidade é assustadora? Como é que a humanidade é assustadora? Ô Júnior, eu escutei cada coisa ontem durante a sessão. O tal do Zé Trovão, que acha que não dá para falar, tem que gritar. Ele disse aos berros que naquele momento um assessor fulano de tal nominou, da ministra não sei o quê, estava ligando para os deputados e oferecendo emendas para salvar a pele do Glauber Rocha. E como apenas um deputado do MDB reagiu e não foi ouvido, o que eu imagino é que os outros... É isso, porque se eu estiver aqui agora, Júnior, e um dos participantes disser que tem gente dando dinheiro aqui para me falar isso, aquilo outro, eu vou exigir explicação, porque é uma injúria. Não, a sessão seguiu. Eu falei, uai, gente, se o homem falou, ninguém brigou, tem alguma coisa aí. E foi seguindo. Teve coisas inacreditáveis. Por exemplo, o vice-líder do PL, o Partido Liberal, foi lá e disse o seguinte: olha, eu mas eu não admito caçar colega, então eu sou a favor do Glauber. Eu voto por esse negócio aí de dar só a suspensão. Aí o sócio pegou o microfone e falou assim: como não é isso que o líder dele, que sou eu, combinou, ele está destituído. E eu tô escutando aqui e falei assim, gente, eu não acredito. Aí estava chegando a hora do jogo, eu falei, acho que eu vou prestar atenção no jogo um tiquinho aqui, porque eu já sei o resultado. Os caras passaram o dia descobrindo como que iriam fazer para salvar a pele dos dois. Claro que a situação da Zambelli, essa maluca, era muito pior. Mas sabe como é que é o acordo, né? Você salva meus dedos que eu salvo seus anéis. Falei, vai terminar em pizza. E não foi outra coisa. Por fim, Júnior, eu acho que eu quero convidar, se você é pai de um adolescente, mãe de um adolescente de 14, 15 anos, assiste uma sessão da Câmara e informa minimamente seu filho, sua filha, de como é que funciona a política e mostra o que é uma pessoa despreparada para um cargo, sentar numa cadeira que não convém. Mostra como que esse presidente da Câmara, o tal do Hugo Mota, é fraco, despreparado, incapaz. Ele fica sentado, ele igual um boneco, esperando as coisas acontecerem, atendendo o telefone, falando no zap, meio que recebendo ordens, né? Quem sabe se não é aquele outro lá, como é que chama, o Lira? Ele tá falando, vai por aqui, vai por ali. Perdidaço. Ô Júlio, a Câmara Municipal de Belo Horizonte foi chamada por um vereador de Casa do Espanto. A Câmara Federal é do inacreditável, Júlio. Ô Silvana, no meio jurídico do qual você faz parte tem o acórdão, né? E no meio político tem muito acordão. Não é assim? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos da bancada. Bom dia a todos que nos ouvem. Ô, João, eu cheguei aqui e fiquei estarrecida com essa notícia, porque eu vi que eles iam votar, eu não fiquei igual o Eduardo assistindo, né? Mas falei assim, olha, não é possível, isso aí já é carta marcada, até porque eu vi o Glauber Braga numa entrevista chamou o presidente
da Câmara mais de 10 vezes de covarde. Ele é um covarde, isso é posição de quem só tem covardia. Ele falou covarde umas 10 vezes. Eu falei, bom, depois dessa covardia toda que falou aí, não tem jeito desse sujeito permanecer, já que ele chutou os outros, sentou na cadeira, brigou com a polícia do Congresso, um tumulto do caramba. Falei, ele vai. E a Carla Zambelli, eu falei, não é possível que não vá. Então a gente parte dessas assim, achando, ou seja, é o inacreditável de Almeida, né? O inacreditável de Almeida está acontecendo sem parar. E na terça-feira eu tive a oportunidade de encontrar o Ricardo Kertzmann e ele falava exatamente isso. Ele falou assim, gente, no final da década de 80 a inflação era tão grande, mas tão grande no Brasil, que quando o Collor bloqueou a poupança e o dinheiro de todo mundo achou que foi bom, porque pelo menos acabou. A situação do Brasil está tão avacalhada, mas tão avacalhada, que o dia que aparecer um ditador mesmo, de verdade, disposto a fechar Congresso, disposto a fechar Supremo e mandar tocar o pau, a população vai achar bom, porque a esculhambação está grande demais. William Travassos, e aí? 2 mandatos salvos lá em Brasília, bom dia. Bom dia, Júnior. E a gente não pode esquecer da decisão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que também, né, ajudou o presidente da Assembleia Legislativa, o Rodrigo Bacelar, que era o cara que foi preso pela Polícia Federal, né, por uma associação, por ter privilegiado o deputado T.H. Joias com envolvimento com o Comando Vermelho, aquele cara que aparece numa cama com um monte de dinheiro, e a Assembleia fala o seguinte, não, a prisão dele não, ele não pode ser preso, vamos defender. Aí os deputados do Rio de Janeiro defendem a soltura desse homem. Eu vi ontem a imagem mais emblemática para mim, para além dessa confusão que o Eduardo falou, né, desses pronunciamentos, foi a comemoração do senhor Lindbergh Farias. Na hora que saiu o resultado, ele vibra como se fosse a final da Copa do Mundo. Quando sai a decisão do Glauber, que agrediu uma pessoa. A Carla Zambelli, gente, apontou a arma, ela foi sim. E para muitos bolsonaristas, né, de que ela foi um pivô na decisão da eleição do Bolsonaro em função da sua atitude de agressividade. Então, todos esses comportamentos inadequados, eles mostram uma conivência e uma política tão nojenta nesse país. E eu fico só tentando entender se a população enxerga isso, sabe? Ou a turma está preocupada com a festa de fim de ano, onde vai passar o Natal, o Ano Novo, porque o que esses caras estão fazendo em Brasília, eles estão desrespeitando as leis brasileiras e o povo brasileiro. Eles estão trazendo tudo para o pessoal e vem a nós, vamos resolver aqui, nessa moeda de troca que a gente já falou algumas vezes, das emendas, dos favores, dos cargos, para liberar as pessoas. Então o cara que agride, vai para o Conselho de Ética, não, 6 meses aí suspenso. Não, a senhora continua com o seu mandado de deposição. Ela está presa, pô. O cara passou informação privilegiada para um deputado com envolvimento no mundo do crime. E uma Assembleia vai lá e fala assim, não, nós precisamos preservar, proteger o nosso presidente. Por quê? Qual foi a moeda de troca? O que ele deu para vocês aí durante esse jogo? Então é uma vergonha. É difícil da gente acreditar, né, no que aconteceu ontem em Brasília, o que vem acontecendo na política brasileira. E aí, Marcelo, te assusta também? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Assusta, e o nome disso é o corporativismo, né? Os deputados, os senadores, isso acontece em vários casos do legislativo, eles se protegem porque no dia seguinte eles sabem que pode ser o deles na reta, né? Pode ser que eles estejam nessa situação. Então isso é muito ruim. A Câmara, os deputados ontem perderam a oportunidade de mandar um recado, né, para a população de que certas atitudes não são toleradas. Então, o deputado Glauber Braga foi provocado por um militante que ofendeu ele, que xingou ele. Ele foi para agressão física. Isso não é aceitável. E para agressão física dentro da Câmara não é aceitável. A Carla Zambelli foi provocada por um militante de esquerda, tirou uma arma e foi atrás do cara na rua. E isso não é aceitável. Então, a Câmara perde a oportunidade de mostrar para a sociedade que certas atitudes não são aceitáveis. Então, a gente vai continuar vendo essas atitudes deploráveis, tristes, que afetam muito a qualidade da política brasileira. Sem esquecer, que ela usou um hacker para invadir no sistema, para conseguir informações privilegiadas, lembra? Isso que é mais uma outra condenação, né? Além dessa da arma. Então, assim, não tem mais espaço para isso no parlamento. O parlamento ontem mostrou que sim, tem espaço.